Depois eu corto. Desculpa. Boa noite, bom dia. Olá. Olá. Você pode jogar. Pode ser também. Ou eu falo também sábado aqui. Vou botar aqui e o braço vai cair. Vou cortar o cabelo. Você que está no Portal Amorim, na Rádio 102.9, uma entrevista exclusiva aqui, né? Estamos no Ledone, em Balneário Gaivota, onde foi agraciado, né, com a presença do chefe Fábio, que tem uma história magnífica, e eu espero que vocês acompanhem essa live até o final, ou essa entrevista, porque muita inspiração, né? Que traga de inspiração para vocês dessa história do Fábio, que é sombriense, né? E está no mundo todo hoje, é um grande empresário, um grande cozinheiro, e hoje vai falar com a gente aqui na Rede Amorim. Fábio, olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque na rede social é assim, né, Fábio? Boa noite, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que todo filho retorna a casa e eu estou muito feliz de estar aqui contigo também. Inclusive hoje eu tinha um compromisso, eu disse não, eu tenho uma entrevista com o Luiz, eu não posso deixar o Luiz me esperando. E eu fico muito feliz de poder agregar na vida do sombriense, na vida dos nossos telespectadores, dos ouvintes, aquilo que a gente também sai daqui e vai fazer lá fora também, porque não é simplesmente deixar nossas casas e ir para fora, né? Acho que tudo na vida tem um contexto e cada um tem a sua história. Nós somos protagonistas das nossas histórias. Ô Fábio, eu gosto de perguntar, né? Você já está há muitos anos na Europa, mas tu ainda lembra, a gente tá falando dos bairros aqui de Sombrio, você lembra ainda perfeitamente da cidade, né? Eu lembro tudo. Eu tive muito pouco estudo, mas eu tenho uma memória de elefante, né? Eu conheço todos os bairros, eu sei onde fica tudo aqui. Não, às vezes eu me encontro com as pessoas na rua e eu fico até com vergonha, porque já fazem 26 anos que eu não moro mais aqui. Então muitos dizem, eu sou teu amigo. E eu fico aqui, como o cara tá com esposa, 3, 4 filhos. Aí eu não consigo assimilar as coisas, assim, mas isso é um pequeno detalhe, né? Logo eu já vou parando onde é que a gente estudou, qual era o bairro, e a gente já consegue se entender melhor, né? E você se mudou já faz quanto tempo, assim? Eu gosto de perguntar um pouquinho da trajetória, né? O pessoal vai perguntar onde começou, de onde veio o estralo, né? Muita gente procura, onde troca a chave, onde é que foi o estralo? Alguma coisa que acontece na nossa vida que faz a gente dar aquele passe bom e sai às vezes da bolha, né? Falar da minha história falar com a alma, né? Eu nasci aqui em Sombrio, me criei, passei a minha vida, toda a minha infância na Boa Esperança e trabalhando com os meus pais na lavoura de melancia, né? Então, um dia eu estava cansado, né? Imagina todos os meus amigos na praia e eu com 17, 18 anos trabalhando com fumo, com melancia, com a 7ª série incompleta. Um dia eu parei para mim e pensei mesmo, mas será que vai ser isso o meu futuro? Será que eu não vou ter uma oportunidade de estudar, de fazer uma outra coisa? Porque se você está embaixo de um sol, trabalhando na lavoura, que expectativa você tem? E eu falo isso com muito respeito por todos os agricultores, que são pessoas importantíssimas na nossa sociedade, né? Então assim, eu tenho muito respeito por essas pessoas, mas eu falei, será que eu não poderia fazer algo melhor para mim? Alguma coisa que eu pudesse, não somente com as mãos, mas com a cabeça. Então, eu conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, eu vou para Porto Alegre, eu vou estudar. E realmente fui sair daqui com uma sacola de roupa, 2 pares de sapato e R$10 na minha carteira. E a passagem de ônibus. Isso aí foi em 1996, quando eu fui para Porto Alegre. Eu cheguei, peguei um ônibus, fui para Porto Alegre, fui morar com um tio meu em Porto Alegre. De lá, consegui o meu primeiro trabalho no Big Supermercado em Porto Alegre. E o engraçado, Luiz, que quando eu cheguei em Porto Alegre, eu me deparei com aquele mundo. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Já estava entrando a era da informática, os e-mails. Eu não tinha nada disso, eu não tinha nenhum telefone. E o meu primeiro emprego foi no Big, na Sertório. E me fala, já fiz uma carteira de trabalho, cortei o cabelo, os R$10 que eu levei naquela época deu para fazer a minha carteira de trabalho, cortar meu cabelo e procurar um trabalho. E eu cheguei no Big, na Sertório, me disseram que eu tinha que ir muito cedo para conseguir uma vaga, e realmente, eram 2 da manhã, eu já estava lá
Aí cheguei lá, tava o guardinha, o segurança, queria me botar pra fora lá. Eu disse, não, aqui só podemos entrar a partir das 6 da manhã. Ainda são 2 ainda, o senhor não pode entrar. E tava muito frio. Aí eu disse, mas eu preciso do meu trabalho, eu não tenho como voltar pra casa, eu tinha vindo a pé. Eu não tinha nem dinheiro pra passar a passagem do ônibus. Aí o cara, assim, frio a gosto, um frio horrível. Ele me deu uma xícara de café e nós fiquei ali, eu e o guardinho, ele brabo comigo, quieto, mas me deu um café. E, enfim, aí às 7 da manhã chegou a psicóloga, distribuiu as fichinhas, e realmente às 7 da manhã eu entendi que o pessoal chegou às 6, tinha umas 40, 60 pessoas lá, todo mundo ganhou uma ficha. Eu fui procurar me candidatar para a vaga, né? Chegou com uma psicóloga, já era umas 9 da manhã, e ela disse, mas o que o senhor quer se candidatar? Nós temos vaga para repositor, vaga para açougueiro, vaga para... Mas o senhor não tem experiência nenhuma, o senhor nunca trabalhou de carteira assinada. Aí passou neste momento, Luiz, atrás de mim, eu só escutei aquela voz, o senhor passou. Ele foi o primeiro que chegou hoje aqui na entrevista, para a entrevista, às 2 da manhã. A psicóloga, o senhor chegou aqui às 2 da manhã. Eu quero um trabalho, eu quero trabalhar. Ela disse, ó, eu tenho um trabalho para o senhor, é para repor cadeira de praia. Eu sempre digo para meus amigos, nunca me dei uma cadeira de praia, porque eu coloquei tanta cadeira de praia no Big, os 2 anos que eu trabalhei no Big, e lá eu comecei a minha vida com R$201 por mês. Eu pagava aluguel, mês eu comprava comida, e assim foram por 2 anos da minha vida. Até que um dia eu cheguei em casa, eu morava numa favela, em Porto Alegre, lá na favela, num beco que se diz, né? Em Porto Alegre, e atrás de 3 casebres. E quando eu cheguei, a minha vizinha falou para mim, Fábio, eles levaram tudo. Aquilo eu não consegui entender. Como assim levaram tudo? Eu cheguei na casa, na minha casinha, que era uma casa 6x6, imagina, numa peça com banheiro, fora da casa. E ali eu morei 2 anos. Eles tinham levado a minha TV, micro-ondas, pequenas coisas que você vai uma vida, 2 anos, comprando, vivendo, prestações que fiquei devendo 24 vezes a TV. Aquilo foi uma tristeza tão grande dentro de mim, porque é como se fosse me tivessem me tirado, e me tiraram realmente, me levaram tudo. E eu fui para o trabalho, no outro dia eu estava lá assistindo no refeitório uma entrevista com a Cristina Ranzolin, em que fazia uma chamada dos vinhedos na Serra Gaúcha. E o Lazier Martins estava lá em cima com a colonização italiana e falando sobre aquele pessoal que foi para a Itália, os que vieram. Eu disse, eu vou embora. Se essas pessoas foram ou se vieram para cá, porque eu fiz o sentido reverso, né? Eles vieram para o Brasil sem falar italiano, eles trouxeram suas famílias, eles sofreram, eles também foram de uma forma discriminados pelos brasileiros que estavam aqui, porque achavam que iam tirar as terras deles. E se você vê hoje tudo que a colonização alemã e italiana fez para o sul do Brasil é algo grandioso, as grandes empresas que nós temos. Então tudo isso aí, naquele momento, sem entender nada, eu fiz o sentido contrário. Então eu comprei uma passagem e fui embora, fiz um passaporte e de volta com uma reserva no hotel em Lisboa. Cheguei em Lisboa, quando eu cheguei na alfândega, lá no controle de passaporte, eles perguntaram para mim, o que o senhor vem fazer aqui? Eu vim estudar. Como se eu realmente fosse um formado, se tivesse feito uma faculdade. Eu vim estudar. E o cara ficou assim, o policial meio que não acreditou, mas me deu carinho, sabe? Deixa esse rapaz entrar aí, um a menos para nos incomodar aqui ainda. E eu fui pro hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu realmente fiquei ali, eu estava cansado da viagem. E eu disse, eu preciso encontrar uma casa. E tudo que eu tinha eram $250 que eu tinha levado comigo. Eu troquei por escudo, que naquela época ainda não tinha o euro na Europa, era as suas moedas dos seus países, não tinha o escudo. Eu troquei aquele dinheiro no aeroporto, fui pro hotel, que eu tinha uma noite só naquele hotel, e no outro dia eu tinha que sair daquele hotel. Luiz, eu cheguei, larguei minhas coisas e saí a procurar tudo que eu encontrava, todo o meu dinheiro que eu tinha, quando tinha dinheiro só para uma semana, para 10 dias, para 8 dias, em todos os lugares. Imagina,
E sem, assim, eu pagaria o hotel 10 dias e não ficaria sem comida, sem nada. Sim. Aí eu disse, não, eu vou procurar um classificado e vou procurar onde tem casas ou pensões para ficar. Eu estava comprando jornal e mais um policial no meu lado. Aí o cara assim, o que o senhor procura? Eu estou procurando um quarto. Ele disse assim, eu conheço uma senhora, amiga minha, que tem um quarto para alugar. Me dá um papel aí, um papelinho que o português diz. Ele escreveu o número do telefone e eu com medo, porque parece que você está fazendo alguma coisa errada, né? Porque realmente eu estava chegando, eu não tinha permissão para trabalhar, eu não tinha visto, eu não tinha nada. E era uma época em que eles deportavam muitas pessoas de volta para cá também. Não é mais como é hoje, que as pessoas entram com vistos, estão mais devido a toda a geração da internet, das redes sociais. E eu peguei, fui no orelhão, ainda tinha um orelhão lá naquela época, liguei para essa senhora, uma senhora velhinha, me atendeu no telefone. Ela disse, olha, tem o meu quarto, custa tanto. Eu pensei que contei meu dinheiro, Luiz, todo o dinheiro que eu tinha, dava para 27, 28 anos, não fechava nem um mês. E eu disse, eu vou encontrar um trabalho. Voltei pro hotel, dormi, aí cheguei no hotel, chorei, porque eu fiquei sem nada, eu fiquei absolutamente sem um centavo no meu bolso. Mas eu tinha uma casa com quase um mês. E eu disse assim, então aqui, eu me lembro que eu cheguei no café da manhã no outro dia, no hotel, eu peguei 2 maçãs, e até isso, hoje, nunca vou esquecer daquelas 2 maçãs que eu levei na minha mala comigo. Eu tenho comida para um dia e eu vou procurar um trabalho. Assim como eu encontrei uma casa, eu vou encontrar um trabalho. E você sempre, aonde você for, você vai encontrar almas generosas. Pessoas que não são vítimas da sociedade, que estão ali para agregar na vida das pessoas. E eu cheguei na casa da senhora com as malas, com aquelas 2 maçãs na minha bolsa, que era o que eu tinha, dei o meu dinheiro todo para ela, já tinha deixado uma entrada. Aí de repente ela bateu na porta do meu quarto e disse assim, olha, eu quero mostrar a cozinha, aqui tá a geladeira, que o senhor só pode usar o quarto, o banheiro e a cozinha, o resto tá tudo fechado. Ela disse assim para mim assim, olha, eu tô indo viajar e toda a comida que tá aqui na geladeira você pode comer, tá? Senão vai estragar. Naquele momento eu não me dei a liberdade de abrir a geladeira perto dela. Ela foi e depois eu fui pro quarto, arrumei minhas coisas, chorava, abri uma mala, fechava, disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E agora eu tô aqui, eu não posso voltar, eu fui na cozinha. Luiz, eu abri aquela geladeira, parecia que tinham me deixado de cima a baixo, tudo cheio. Comida por uma semana inteira tinha ali dentro, frutas, tudo tinha ali dentro. E realmente foi exatamente, eu precisei uma semana para encontrar um emprego. Todos os dias procurando, batendo de porta em porta, restaurante em restaurante, onde é que eu vou encontrar um trabalho. E consegui realmente um trabalhinho. E aí tinha que trabalhar 1 hora a mais para ganhar o almoço no restaurante do português, lá como português, o português de Portugal. E eu me encontrei. E dali eu trabalhei, fiquei 4 meses em Portugal. E aí eu fui para a Alemanha, porque eu vi que ali eu estava realmente, é como se eu tivesse a mesma vida que eu tinha no Brasil, eu estava em Portugal, porque ficava elas por elas, o que eu ia ganhar era para pagar um quarto para comer e eu não tinha mais nada. Eu disse, eu vou. E segui em frente, eu conheci um alemão, que me ajudou, que me disse para mim que eu poderia morar na casa dele e tal. E eu fui, peguei um ônibus, atravessei a Alemanha depois de 3 meses. De ônibus de Portugal, Alemanha? 3 dias de ônibus, 2 noites, mas eu não tinha dinheiro para o trem, o avião eu nem pensava, e o dinheiro que eu tinha, eu consegui ainda juntar. Naquela época eu juntei 500 marcos, que seriam hoje uns 300 euros. Cheguei na Alemanha, com frio, neve, 3 de fevereiro, foi quando eu cheguei na Alemanha. E aquele alemão que tinha me prometido, alemão são pessoas assim, todo mundo diz que o alemão é muito frio. São as pessoas mais generosas que eu conheço no mundo. E depois tem uma história com esse alemão, porque assim, o cara era engenheiro e hoje é quem trabalha comigo na empresa, hoje trabalha comigo na empresa, faz nosso departamento financeiro dentro da empresa. O mundo dá muita volta, né?
Ele me levou para casa e ele disse, olha, aqui na Alemanha é o seguinte, tem que aprender alemão. Se não aprender alemão, não tem trabalho. Fui para a escola, 2 dias ou 3 dias depois fui na escola. Todo o dinheiro que eu levei de Portugal, pois ficou tudo na escola. Eu disse, meu Deus do céu, mas que saga é essa? Aí o mês acabou e eu tinha certeza, eu paguei um mês certinho e fiquei morando com ele, comendo na casa dele. E com vergonha, porque imagina você ficar na casa de alguém sem pagar aluguel. De favor, então. De favor, eu fiquei de favor, não tinha nada. Indo a pé, era uma distância longe, era uma distância de uns 4 quilômetros da escola que eu ia a pé e voltava a pé, e um frio, caindo neve. Sem roupa, não tinha, as roupas que eu levei do Brasil não eram preparadas para a neve da Alemanha. Então, essas foram as minhas dificuldades, que hoje para mim eu não vejo como dificuldade. Eu sempre procurei ver a vida de uma outra forma. Eu procurei ver tudo que chega até a mim, eu absorvo, guardo para mim e agradeço. Porque naquele momento eu tinha uma casa para morar, eu tinha uma cama para dormir, eu tinha uma cozinha para fazer alguma coisa para comer, sem poder precisar pagar e sem ninguém me cobrar, ficar ali me batendo. É claro que isso é uma exceção, eu acredito que nem todo mundo vai chegar na Alemanha e vai ter uma porta aberta. Sempre a gente vai encontrar uma alma caridosa no caminho. E quando acabou o curso, eu ali lutando, eu não aprendi nem uma palavra, eu não aprendi absolutamente nada. E aquilo para mim foi muito frustrante, eu fiquei muito triste, porque acabou o curso e aquela pressão, eu tinha certeza que eu sairia dali falando alemão, daquele curso de um mês. E não aprendi nada, aprendi Guten Morgen, Guten Tag, as saudações, né? As pequenas saudações, mas nada, é uma língua. Porque o fato é, a professora um dia falou para mim, ela disse assim, você deveria ter aprendido a língua portuguesa primeiro. Porque todo mundo falava inglês, ela já nem falava inglês comigo, porque era assim, a aula era em alemão, as dúvidas eram tiradas em inglês. Então, os verbos, a conjugação verbal, os pronomes, adjetivos. E ela disse assim, eu estou tentando, e ela falava português, ela disse, eu estou falando português com você, a conjugação verbal, os pronomes, adjetivos, substantivo, e você não está conseguindo, porque você não aprendeu na escola. É claro, com a 7ª série incompleta, eu não aprendi aquilo ali mesmo na escola, quer dizer que foi muito difícil para mim, nesse sentido, aprender uma língua estrangeira, porque nem eu próprio sabia os adjetivos, pronomes da minha própria língua, e ela tinha razão. Aquilo me foi como um tapa no meu rosto, né? Um professor de alemão falar para você, você tem que primeiro aprender a falar português para aprender alemão, mas ela tinha razão. Sem a base de português eu não ia aprender uma outra língua. E ela falou assim, amanhã é o nosso último dia de curso, então quem puder, vamos fazer uma confraternização, alguém traga algo típico do seu país, para a gente fazer uma confraternização com a gente aqui na escola. Tinha francês, inglês, e era um pessoal, todos com dinheiro, pessoas que vieram, pais que mandaram os filhos para a Alemanha, às vezes empresários, pessoas que queriam trazer a família para fazer férias. E eu ali, sem um centavo no bolso, fui para casa, cara, a pé, cheguei em casa, falei para a pessoa que morava na casa deles, Você já sabia cozinhar nessa época? Assim? Não, bem pouquinho. Nada. Eu gostava de cozinhar, mas não tinha nenhum... Só para tua subsistência? Para minha subsistência, o que foi que eu cozinhava? Eu vim de uma família muito simples, Luiz, então, que nunca me faltou nada na minha casa. A minha casa foi sempre cheia de amor, de carinho, nós tínhamos tudo na minha casa, mas o arroz, feijão, quando hoje eu entro dentro dos restaurantes, vejo sopa, entradas e pratos, eu nunca imaginei, eu nunca tinha visto aquilo. Porque a gente senta na nossa mesa, na nossa casa, é um prato, a panela tá ali, bota uma carninha, um arrozinho, feijão, está tudo satisfeito. Isso é o que eu aprendi. E eu agradeço a Deus pelo alimento que eu recebia todos os dias na minha casa. Mas eu não tinha sabia fazer um arroz ou feijão, mas eu não sabia cozinhar. A primeira vez que fui no restaurante alemão, eu fiquei assim, o que é isso? Não parava de entrar prato, me convidaram uma vez, né? Fui assim, mas eu cheguei em casa e falei para o pessoal, mandaram levar um bolo, eu falando do bolo, mas mandaram levar alguma coisa típica do seu país. Eu disse, o que eu vou fazer? Ele disse, não, vai na cozinha aí, abre a geladeira. E aí eu lembrei do bolo que a minha mãe fazia nos domingos pra gente, em casa, né? Café da tarde nos domingos. Sabe, vou fazer esse bolo de chocolate
botei um pouco de uma coisa, um pouco de outra coisa, não tinha nada, mas fui juntando um pouquinho e levei. Eu estava lá na escola, não queria comer, estava até muito triste. Aí o diretor da escola desceu, e eu vi que ele foi lá no bolo, pegou um pedaço do bolo. Ela estava comendo alemão, né? Ele falava em alemão, ele não falava português. Ele perguntou, quem é que fez esse bolo aqui? E a professora, como sabia que eu não falava alemão e não tinha aprendido nada, foi o Fábio do Brasil que fez um bolo de chocolate. Eles, que bolo delicioso, vai continuar estudando com a gente? A professora já falou, não tem dinheiro, mas quando ele vai voltar, ele disse assim, no meu país, quem quer estudar não fica sem estudo. Se você quiser, você pode fazer a limpeza da escola, nós pagamos o curso para você, e esse bolo de chocolate aqui, vem daqui da cantina para os professores, para os seus colegas, eu vou todo dia comprar um pedaço do bolo. E assim, ali começava não vou dizer uma grande história, mas talvez que me fez mudar a página da minha vida, né? Então eu limpava a escola todos os dias e vendia os bolos. Eu tinha que caminhar 4 quilômetros a pé com um bolo na mão. Cheguei em casa, falei para o alemão, conheci ele, ficou até contente, ganhei, não, vamos então, vamos providenciar isso aí, eu vou te ajudar. E os primeiros bolos, eles que pagavam o material, a família, para mim vender na escola. E aquilo para mim era uma alegria. Eu cheguei lá, começar a ver o primeiro euro que tu ganhou na tua mão, vendeu. E um dia, Luiz, sobrou a metade de um bolo. Sobrou um pedaço de um bolo e eu estava vindo para casa e precisava ir no banheiro, estava apertado. Usar o toalete. Aí eu não podia descer na Alemanha, tem aqueles cafés subterrâneos, aqueles banheiros subterrâneos, né? E eu deixei o bolinho lá em cima, pedi para descer no banheiro e deixei o bolo lá em cima. Quando eu voltei, tinha uma senhora que depois eu fui saber, ela era dona do café, ela disse assim, você tá com bolo, tá de aniversário? É seu aniversário? Porque quem é que tá com bolo na mão no meio da rua? Ela disse, não, eu vendo bolo. Eu falei para ela, eu vendo bolo. Eu quero comprar um pedaço do seu bolo. Ela não acreditou, ela disse, não, mas você só deixou usar o banheiro, aquela coisa brasileira nossa, que a gente tem aquele carinho, né? Eu disse, não, eu só quero comprar um pedaço do seu bolo. Comprou. Aí fiquei com uma vergonha, fui para casa, disse, que vergonha, falando para as pessoas que estão vendendo bolo na rua. No outro dia eu estou voltando para casa, no mesmo caminho, estava lá na porta me esperando, moço, vem cá, isso aqui, ó, eu quero vender o seu bolo aqui no café. E ali, naquele momento, mudou tudo na minha vida. Eu comecei, se deu certo vender aqui para ela, eu vendia um bolo na escola e passava de manhã, deixava um bolo lá no café dela e vendia na escola. 2 bolos eu já vendia por dia. Começou a virar a cabeça empreendedora. A empreender. Os bolos que eu vendia, eu comprava material, já começou a sobrar um dinheiro para comprar alguma coisa para mim. Até o momento eu fiquei meses, uns 2, 3 meses, sem ver dinheiro na minha mão, porque o dinheiro que eu ganhava era muito que custa um bolo. O bolo custa 8 euros, a fatia do bolo não era nem 1 euro. Então, assim, que eu gastava um pouquinho do bolo, então, enfim. Aí os bolos que sobravam no café, eu comecei a vender nas casas. Saía, vendia na farmácia, batia de porta em porta, ia vendendo e vendia tudo. E um dia me aconteceu algo muito interessante nessa trajetória. Eu entrei na farmácia para vender um bolo. Era já logo a aula acabava meio-dia. Eu passava lá pela farmácia, lá pela 1h30, mais ou menos, porque eu ia caminhando, vendendo os bolinhos. Aí é aquela questão, né? Quando você quer empreender, eu tinha até o guardanapinho, fazia os bolos, eu tinha um guardanapinho para entregar o bolo, para não entregar o bolo na mão da pessoa. Eu parava e muitas vezes, eu via as pessoas, eu me lembrava as pessoas aqui que vendiam as coisas aqui na rua. E até hoje, isso eu tenho uma comoção muito grande quando eu vejo alguém vendendo alguma coisa na rua, porque ninguém sai, me acredite, ninguém sai na rua para vender alguma coisa se ela não está precisando. Porque você tem que precisar para você fazer isso, porque é muito nobre, é um trabalho muito honesto. Sair na rua
e oferecer. Quer comprar uma rapadura, quer prender um pé de moleque, você tem que ter coragem e humildade para fazer esse serviço. E eu entrei naquela farmácia alemã e disse, acabei de almoçar, mas eu acho que ela ficou assim, como é que alguém vem vender um pedaço de bolo na rua? Nunca ninguém tinha visto aquilo. Ela disse, eu vou comprar um pedaço do seu bolo. Aí veio duas menininhas que estavam lá, falaram, então vamos ajudar esse guri, vamos comprar. E eu saí dali com uma vergonha, cara, saí de uma vergonha. Aí eu tô saindo na porta, ela já tinha dado uma mordida lá atrás, senhor, o bolo tá uma delícia. Eu disse assim, eu tô no caminho certo. E a partir dali, Luiz, a minha vida começou a mudar de uma forma. Eu continuei vendendo bolo, faz uns 3 anos, vendendo bolo nas ruas, nas casas. Não estudava mais, aí já vendia, sobrevivia dos meus próprios bolos. E o alemão tu foi aprendendo ali? Aprendendo. Aprendi um pouco na escola, aprendi em casa, aprendi com as pessoas na rua, trabalhando. Então eu tinha meus clientes, compravam meus bolos para aniversário, e todo o povo indicando as pessoas. E ali surgia um grande negócio. Mas só pra, Fábio, só pra... Agora curiosidade também, como é que era oferecer em alemão daí? Chegava, olá, um pedaço de bolo e tudo. Pode falar, Ana? Claro que eu posso falar. Guten Tag, möchten Sie gerne ein kleines Stück Schokoladenkuchen kaufen? Boa tarde, bom dia. A senhora quer comprar um pedacinho de bolo de chocolate? E daí ali tu foi aprimorando, depois outros pratos. Ali não, aí eu abri, aí surgiu a oportunidade de abrir um conjunto. Aí eu já estava legalizado, depois de 3 anos eu já tinha me legalizado, eu já tinha guardado um dinheirinho, eu tinha feito uma poupança. Eu fiquei 2 anos sem vir no Brasil, 3 anos sem vir no Brasil, muita saudade da família, não tinha nem como ligar para o Brasil. Ficava às vezes meses sem falar com a família. Não tinha celular, nós estamos falando há 26 anos atrás. Isso é importante, né? Não tinha carta. Eu mandava cartinha escrita e ficava esperando o carteiro passar para entregar a carta. Aquelas são coisas que até hoje eu tenho as cartas guardadas que eu recebi da minha mãe, dos amigos, da família. E aí com o dinheiro que eu tinha, eu abri um bistrô pequenininho, né? E eu só vendia café e bolo de chocolate, bolo de maçã, um café. E tinha uma funcionária, uma única funcionária. E aí aquilo eu ficava ali, praticamente na porta, chamando, pedindo para as pessoas entrarem, vamos experimentar meu bolo. O que eu não vendia na rua, eu ficava na porta chamando o povo para entrar. Eram 7 mesinhas pequenininhas ali. E de repente aquilo ali começou a entrar um monte de gente, as pessoas, todo mundo comendo bolo. Eu fui vendendo 1, vendia 2, vendia 3 bolos. Foi no boca a boca lá. E foi aquela boca a boca, e eu vi que as coisas iam ficando pequenininhas. E veio um alemão e falou pra mim assim, Fábio, por que tu não vende um vinho, um queijinho, um presuntinho, uma azeitona? É onde surgiu a ideia de agregar alguma coisa ali. Eu disse assim, nem de vinho eu entendia. Eu fui pensar e cheguei em casa, não, vamos botar um vinho, vai dar certo. O alemão gosta de tomar um vinho. Isso já se na cerveja, né? Então assim, isso já se passaram 26 anos. Esse bolo de chocolate hoje ele é a sobremesa mais vendida em todas as nossas lojas, né? Hoje nós somos 13 lojas na cidade de Hamburgo. Nós somos 216 funcionários. Assim, toda uma equipe que está por trás de tudo isso, que surgiu um bolo de chocolate, né? Porque hoje é a sobremesa mais vendida que nós temos. Então, quando eu falo do bolo de chocolate, quando eu falo de empreender, tem sempre a questão humana atrás, né? Porque foi a forma mais nobre, sublime e honesta de sobreviver num país de primeiro mundo, vendendo bolo de porta em porta. Porque você precisa ter muita humildade para você fazer a pessoa na rua comprar um pedaço de bolo, né? Porque as pessoas estão, hoje no cotidiano, as pessoas estão correndo muito, as pessoas ali, né? Então, a partir daquele momento que eu comecei a abrir a primeira loja, eu fiquei 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos com a primeira loja, e depois aquilo já não compartia, mas era muito pequeno o espaço. E eu sentia a necessidade que as pessoas queriam comer mais ali. As pessoas não queriam só mais o bolo de chocolate,
E como a casa era muito pequenininha, nós criamos um tapas para quem está nos assistindo, são porções pequenas. Então a gente tinha porçõezinhas de camarão, porçõezinhas de lasquinhas de carne, ou então cremezinho de aipim. Tudo eram porções muito pequenininhas que eram servidas, porque a casa era muito pequena, as mesinhas eram muito pequenininhas. E até hoje o conceito, hoje são restaurantes grandes, nós temos loja que tem espaço para 110 pessoas sentarem, quer dizer que hoje a gente está falando de um número muito maior, mas isso começou, e naquele momento eu comecei a agregar, então como eu já tinha um dinheirinho, às vezes um dia que eu tinha um tempinho, eu ia no restaurante jantar para ver o que as pessoas faziam. Eu comecei a fazer sopinha e fazer comida, então todos os dias eu agregava alguma coisa. Passando 3 anos, eu abri a segunda loja, abri a terceira loja, e dali a gente nunca mais parou. Hoje é uma franquia, todas as nossas lojas são passadas somente para funcionários da empresa. Nós não vendemos nenhuma franquia para pessoas de fora, somente para as pessoas que trabalham na empresa, que conhecem a filosofia da empresa. Bem-estar, o bem servir e o bem receber. E agora a gente pode falar do que você quiser, a gente pode falar de empreendedorismo, podemos falar porque, o Fábio, eu acho bacana, né, que você também é uma pessoa muito prestativa, né, e já entrevistei muitos funcionários ou empresários que começaram lá, pequenininhos e tudo, cada um tem a sua filosofia, princípios, né, e na questão alimentícia, alguns apostam na experiência, outros apostam no produto, outros apostam no local. Como é que você vê, assim, porque eu gosto de linkar, né, já que pra gente não ficar cortando, assim, também na questão, por exemplo, da avaliação. A gente tava falando da crítica construtiva ou da crítica, né? Porque às vezes tu recebe elogio, tu deve receber elogio, muitos elogios, mas às vezes uma crítica que vem, às vezes a pessoa acha que ignora, não, eu tô ainda fazendo certo. Como é que tu vê isso aí? Tu vê como um salto, como é que... Eu acho assim, eu estou falando de 26 anos de empreendedorismo, né? Então, quando eu falo de empreendedorismo, é como a palma da minha mão. É um tema em que eu domino 100%, porque eu tenho que entender. Como chefe, como empreendedor, é uma responsabilidade minha gerar trabalho para essas pessoas. Agora, uma coisa que é muito importante para mim, eu nunca esqueci as minhas origens. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante. A gente nunca esquecer da onde a gente saiu. As pessoas falam para mim, tu não tem que falar para as pessoas que tu tens a 7ª série incompleta. Tu não tem que falar para as pessoas que tu carregava caminhão de melancia, que trabalhava no fumo. Eu disse, como é que eu vou apagar a minha história, que foi o que me tornou a pessoa que eu sou hoje? Porque eu acredito viamente que nós somos o tamanho daquilo que nós compartilhamos. Então, se você compartilha com as pessoas aquilo que você aprende, que você passa para frente, isso eu faço todos os dias. E quando eu falo de crítica, a crítica para mim é muito importante. Um cliente, Luiz, ele vai esquecer muito rápido o valor que ele pagou numa bebida, mas vai demorar muito tempo para esquecer o atendimento que ele recebeu. 50% é o produto, o outro 50% é quem vende o produto. Então, agora é de total minha responsabilidade instruir o meu funcionário. Isso é o meu dever, porque ele está ali. Se ele fosse tão bom quanto um de nós, eu seria funcionário dele. Eu aprendi, eu sempre digo na empresa, eu aprendi a ouvir aquilo que eu não quero ouvir. E aí eu volto às críticas. A gente pode falar muito sobre a questão de crítica, porque as pessoas ficam muito irritadas quando ouvem uma crítica. Com a crítica, gente, isso é a melhor coisa que existe. Não é o fato de ser criticado, é de você estar tendo a oportunidade, a humildade de você melhorar o seu trabalho amanhã. Eu vou dar um exemplo para você, Luiz. Nós tínhamos na empresa, então depois com as redes sociais, que tudo comentou, até hoje, eu tenho a minha vida particular, é totalmente muito fechada, eu não publico nada da minha vida particular porque eu sou um profissional. Então assim, as pessoas que me conhecem na roça vão me conhecer hoje, porque eu não mudei nada. Como o CPF, o caráter, você não pode trocar, ou você tem ou você não tem. Eu gosto de falar uma coisa, o Fábio tava pesquisando as outras entrevistas, né, pra quem não sabe, pra entrar na audiência também, o Fábio já deu entrevista, né, Globo, a nossa Rede Gaúcha, aqui nossos colegas, e toda entrevista tá lá, matéria no jornal,
que ele é Sombrio, nascido em Sombrio, porque às vezes o pessoal bota lá, cidadezinha lá de tantos mil habitantes, tudo. Isso daí também, parabenizar os jornalistas também, que conhecem, né? E também, pra eles colocarem, foi porque tu falou também, né? Eu tenho muito orgulho da onde eu saí. Como eu falo, eu tenho orgulho da família que eu tive, da base que eu tive. A família é a base de tudo nas nossas vidas. E agora, voltando novamente para a questão da crítica, é muito importante, porque é o momento que nós temos, quando nós somos criticados, seja em qualquer sentido, há que haver aquela humildade de voltar. Você é o cliente é rei, e eu estou aqui. Porque se o cliente parou para fazer uma observação, se quem não quer ouvir crítica, que acha que é forte, então vamos fazer uma observação. Se ela está fazendo uma observação, essa observação vale ouro, gente. Porque é o momento que você tem para mudar o que você está fazendo errado. Porque se aquele cliente, imagina que um cliente saiu da casa dele, reservou uma mesa e foi até o seu restaurante para jantar com você, e ele saiu insatisfeito, ele tem o direito de criticar. E é o momento em que eu paro com tudo quando alguém vem me criticar. Ou seja, alguma coisa que não está bem, vamos mudar, vamos fazer o alinhamento de equipe. Porque a gente pode falar em alinhamento, fluxo de caixa, como gerir uma empresa, como colocar uma loja. Não é simplesmente pegar e colocar uma loja e achar que está tudo bem. Isso é toda uma logística. Hoje, quando nós abrimos uma loja, eu faço toda uma pesquisa de mercado, bairro, o que está à minha volta, o que eu vou vender, o tipo de cliente que eu quero ter dentro da minha loja, tipo de funcionário, a preparação, tudo isso eu tenho que estudar antes de abrir uma empresa, de abrir uma loja. Então, assim, a logística que isso vem de crítica que nós temos. Agora tem uma coisa que me aconteceu muito importante. Eu recebi um e-mail de um cliente, mas detonando a empresa. E quando eu recebo esses e-mails, eles vêm diretamente até a gente diz CEO, a presidência, vem diretamente para mim. Quando críticas, eu venho. E o pessoal queria colocar naquela época, vamos fazer temos agora o Facebook, nós temos, naquela época tinha o Twitter ainda, vamos botar para as pessoas assistirem. Gente, e eles têm muita crítica lá, vamos vamos apagar esses comentários. Gente, não tem coisa melhor. Outras empresas pagam para ouvir essas críticas. Nós temos uma crítica que está chegando todos os dias de graça, por e-mail ou por alguma coisa. Críticas que eu digo, é sempre um cliente. Nós nunca vamos deixar um cliente 100% feliz. Isso é óbvio. Nós podemos tentar. Agora, com críticas boas, a gente tem que aprender, a gente tem que parar, ouvir, para entender o que o cliente precisa, a necessidade do cliente. Porque eu não vendo o que eu quero, eu vendo o que o cliente quer comer. É ele quem paga o meu salário. E eu vi aquela crítica, o cara detonando. Olha, chegamos no seu restaurante, reservamos uma mesa, a mesa estava ocupada, o garçom levou 20 minutos para atender, os pratos vieram errado, quer dizer que... E era aniversário de casamento dele. Então assim, o cara... Eu falei, escreva um e-mail para ele e a gente precisa conversar com essa pessoa. Não falei que era eu o dono. A gente vamos tentar esclarecer, vamos ouvir, eu preciso conversar com esse cliente. Ele escreveu, retornou dando o telefone dele. Eu liguei na hora para ele. Cara, primeiro, me acabou no telefone, né? Aí eu fiz uma observação. Ele para mim assim, senhor, vocês deveriam falar isso pro dono da empresa, essa pouca vergonha. Olha, senhor, o senhor está falando com ele no telefone. Aí eu vi que o cara fez um silêncio. Eu disse, eu tô com muita vergonha do senhor, porque o senhor é quem paga o meu salário. Se eu tô lhe ligando é porque eu tô lhe dando 100%, eu quero que o senhor entenda que eu tô lhe dando 100% de atenção, porque o senhor que paga os nossos salários aqui. O senhor, para nós, é como se o senhor fosse nosso patrão, porque sem cliente não funciona nada. Sim. E eu falei para ele, vai pedir inicialmente desculpa, dê uma nova chance, nós vamos mandar um voucher para o senhor, e o senhor venha com a sua esposa, e vai ter uma noite com bebida, tudo incluído, o senhor não vai pagar nada. E acabou a ligação por ali, eu fiquei com vergonha, disse, que situação. Disse, bom, acabou. Eu confio muito nas pessoas. Eu tenho uma equipe, então quando essas informações chegam até a mim,
eu tenho uma equipe em que eu acredito 100% nela, e quando alguma coisa dá errado, eu fico muito irritado, eu fico com muita raiva, porque eu dou um voto de confiança para aquele meu funcionário, né? Então, quando algumas coisas dão errado, aí no outro dia eu levanto a minha cabeça e digo, com paciência, agora eu não posso fazer, eu fiz o meu melhor, né? Então, vamos controlar melhor, porque a gente vive, hoje nós trabalhar com ser humano é muito difícil, porque são informações que chegam até mim, eu acredito nessas informações dos meus funcionários, eu não sei se estão me mentindo, se estão me falando a verdade, né? Então, o Vale Presente foi mandado para o cliente, passaram alguns meses, não me lembro, 1, 2, 3 meses, veio uma lote da empresa com um papel escrito que ele imprimiu no computador, escrito na caneta, obrigado, para mandando entregar para o gerente, para o dono, para quem fosse. Eu disse assim, mas isso aqui é esse Gutschein, esse que eu já estou falando em alemão, esse voucher aqui foi daquele casal que foram insatisfeitos. Eu liguei para a loja onde eles tinham ido, na filial, veio numa loja da filial. Eles, não, o cara veio aqui com 6 pessoas, comeram tudo, beberam tudo. E eu pensei, mas como assim? Era pro casal voltar, só o casal e a mulher, não. Comeram tudo, beberam tudo. Ele disse assim, se não pagaram, eu disse, não, pagaram tudo. Comeram e beberam e pagaram tudo e pediram uma caneta no final e escreveram em cima do papel, obrigado, e mandaram entregar pro senhor. O que eu quero entender com isso, que ouvir uma crítica, parar para escutar o cliente, vale muito mais para ele, a atenção que você está dando para ele, que o dinheiro que você está cobrando dele. Naquele momento, o cliente ficou tão satisfeito de nós termos ligado para ele, que o dinheiro para ele não era a importância, e sim a forma em que nós conduzimos a humildade, a serenidade e a disciplina de parar e ouvir aquele cliente. Eu vejo que assim, eu já tive a experiência, né, de ir em restaurante, e muitas pessoas aqui na nossa região às vezes perguntam como é que foi a experiência, né? Aí falo assim, aí eu falo, se eu não gosto, o negócio veio um pouco gelado, demorou um pouquinho, tento dar, porque na minha forma de ver eu tô ajudando a pessoa, sabe? Só que tem pessoas que não aceitam, ou dá desculpa, tá ligado? Veio porque tu pediu muita coisa e daí demora pra fazer, porque a nossa casa tá cheia. Só que às vezes eu também vejo pelo lado da pessoa, a gente não sabe o que aquele garçom, ou o que o cozinheiro tá passando na vida dele também, se ele não tá num dia bom, num dia ruim. Aí vem a questão que tu falou das pessoas também, né? Tu, além como um empreendedor, um chefe de cozinha, tem que ser um gestor de pessoas também, que é... Eu sempre digo que ser patrão é ser um psicólogo, ser pai e ser amigo ao mesmo tempo, né? Eu sempre digo, a minha vida profissional é totalmente muito fechada da minha vida particular. Eu nunca recebi um funcionário na minha casa, não publico nada da minha vida particular, absolutamente nada, porque eu tô ali como gestor e não como amigo, porque eu tenho muito respeito extraordinário pelas pessoas que trabalham comigo, e é meu dever instruí-las, é meu dever apoiá-las, é o meu dever aplicar todas as leis que for possíveis para que eu tenha o bem-estar, o bem servir e o bem receber. Eu sempre falo para os meus funcionários, eu quero perder uma noite de sono, não pelos salários que vocês ganham, mas sim pela educação dos filhos de vocês. Porque eu me preocupo muito com a educação. Porque se um dia eu vender a minha empresa, Luiz, eu gostaria muito que o filho de um funcionário meu sentasse na minha cadeira. Porque ele não teria orgulho de mim, ele teria orgulho do pai que ajudou aquela empresa a crescer. E se o pai ajudou aquela empresa a crescer, porque alguma coisa de bom a empresa passou para aquele funcionário ali. Então, assim, sempre são 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, nós temos uma equipe muito alinhada. Nós somos o tamanho daquilo que nós compartilhamos. Então, tudo na empresa é compartilhado. Quem trabalha com compartilhamento, com instrução, dividindo conhecimento, nós trabalhamos menos. Todos nós trabalhamos menos, por isso nós temos, hoje a nossa empresa, nós trabalhamos com uma equipe politécnica. Equipe politécnica é aquela equipe que é preparada para trabalhar em qualquer setor. Quando nós implantamos essa equipe politécnica, onde nós transformamos um garçom num atendente, e um atendente num cozinheiro, todo mundo achou que ia ser o nosso final.
Hoje nós economizamos na folha de pagamento 35%. Porque não precisamos mais cozinheiros extras, nós não precisamos mais garçom extra. E o melhor de tudo isso, o garçom pôde entender como funciona uma cozinha e o trabalho daquele cozinheiro. E o cozinheiro, da mesma forma, começou a entender melhor o seu colega que está ali na frente, que acha que só ganha gorjeta, que só está ali para atender. Porque atender as pessoas é muito diferente de preparar um prato lá atrás. São 2 pesos e 2 medidas. Um que prepara o alimento e o outro que atende. Mas tem que se conversar os dois lados. Tem que ter um diálogo. É muito importante. O diálogo é importantíssimo dentro de uma empresa, porque as pessoas têm que ter um conhecimento. Então, assim, tudo nós temos que ter um diálogo, parar e para conversar. E hoje, quando eu falo sobre diálogo, o diálogo para mim é como eu posso mudar a minha empresa. Tudo parte de mim, porque assim, e é uma responsabilidade muito grande, porque quando você cria uma nova ideia, quando você cria novos pratos e você leva para dentro da loja, você está vendendo a sua marca ali dentro. Então, alguma coisa se dá errada, vai cair em cima de quem? De mim. Se eu estou passando uma instrução para um funcionário e alguma coisa está dando errada, aquele funcionário vai vir para cima, não que vai vir para cima de mim, mas a culpa foi do patrão que instruiu errado. Então, assim, nós temos um alinhamento, e isso é muito importante, o funcionário ter a visão do empreendedorismo. Porque assim, se nós não vendemos, se nós não giramos, nós estamos assim, sem clientes, não existe trabalho. Né? Nós temos que ter clientes, nós temos que ter funcionários preparados. Então eu sempre digo, ser patrão é ser psicólogo, ser amigo, ser patrão ao mesmo tempo, porque está tudo ali junto ali na empresa, então tem que parar e conversar com as pessoas. Fábio, tu acha que é mais difícil, a gente já vai pro final aqui, mas o que tu acha é mais difícil, conquistar clientes novos ou manter os clientes que você já tem? Eu nasci para eu adoro vender, né? Eu adoro vender. Então assim, eu transmito isso todos os dias para minha equipe, a paixão que eu tenho por servir. Eu amo servir. Eu amo atender, embora que hoje a minha vida é totalmente diferente do que eu comecei há 26 anos atrás. Hoje eu trabalho mais no escritório, recrutando gente para trabalhar, criando novas receitas, montando loja, abrindo loja, fechando loja. Então, isso é o meu trabalho hoje que eu faço dentro da empresa. Mas eu tenho paixão quando eu estou dentro das lojas e eu estou ali esperando um cliente que está na porta. Então, eu fico muito feliz, Luiz. E tem coisas que aconteceram para mim na minha vida. Uma vez eu saí para caminhar. Sempre que dá alguma coisa errada na empresa, algum item que aparece, eu vou nas ruas em que eu vendia bolo de chocolate. Então, quando eu nunca consigo ir até o final da rua, sempre vem alguma coisa. Eu não preciso mais fazer aquele caminho para vender. E às vezes, quando eu estou voltando para o escritório, se tem uma coisa que me dá um frio na barriga e muitas vezes me emociona, é quando eu vejo alguém carregando uma sacola com o logo da minha empresa, carregando um copo de café com o nosso F, que é o Filon. Aquilo para mim não tem coisa que me deixe mais alegre que aquilo ali. Porque assim, eu tenho paixão, eu amo de paixão o meu trabalho. Não tem um único dia na minha vida em que eu não me acordo de manhã e digo, que alegria, gente, né? Porque é você que faz o seu dia. É você ter a mente positiva. Porque assim, se está chovendo, eu pego uma capa de chuva, você faz um café gostoso e você vai para o trabalho. Se está um dia de sol, você bota um óculos de sol, pega um sol, já pega uma vitamina D e vai embora. Então, você constrói o seu dia e nunca seja uma vítima da sociedade ou achar que as coisas não estão dando certo para você. Talvez é você que não alcançou as coisas certas, porque às vezes as pessoas, muitas me perguntam qual é a receita do nosso sucesso. Eu disse assim, gente, nenhum filho vem ao mundo com um manual de instrução na mão. Nós aprendemos todos os dias com aquela criança que veio ao mundo. A primeira dor de barriguinha dela, a primeira dor que ela tem. Assim somos nós empresários. Nós aprendemos todos os dias com vocês, com a imprensa, aprendemos com os clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários, porque eu acredito, e pode ter certeza, não é um diploma que faz um homem, e sim um trabalho duro e honesto. E para a gente ter sucesso no nosso trabalho, independente do que nós fizemos, seja um chefe de cozinha, seja um jornalista, a gente tem amar de paixão o que a gente faz. E o trabalho ele deve ser feito com amor, com carinho, com honestidade. E a gente percebe que a vida está certa.
né? Às vezes a gente percebe que tudo pode dar certo, porque todas essas coisas partem de nós. Muitas pessoas pensam, o cara mora na Alemanha, tá rico. Olha, às vezes o pessoal diz, tu tá rico na Alemanha, eu gostaria o dinheiro que está em ações aplicado, em investidores, eu queria que tivesse na minha conta. Como não tá, então eu não sou um cara rico. Um processo para chegar aí. É um processo que tem para chegar ali. E, Fábio, a gente vai encerrando aqui, queria agradecer, né? Você que recepcionou a gente, tá? O Fábio há uns dias no Brasil aí, mas depois vai voltar à Alemanha. E todas as entrevistas que eu faço assim, com empreendedores, eu penso muito no pessoal que está começando. Então eu queria que você pudesse assim, mandar ou uma mensagem ou uma dica, tanto para quem está começando, abrindo sua cozinha lá, com seu bolinho, na fase do bolo, né, com todo respeito, ou também para a pessoa que está querendo atravessar o oceano e começar algo fora do Brasil também, já que o senhor já está muito na frente, né? Então, porque depois a gente vai rodar no rádio, claro, para as pessoas. Então, com certeza, para a tua mensagem chegar também, eu espero que alguém que esteja vendo ou ouvindo também tenha sido motivado, né? Porque o Fábio falou, só vou fazer se alguém sair motivado. Com certeza, então vamos marcar. A gente tem que agregar na vida das pessoas. Eu acho assim, com a bagagem que a Alemanha me deu, uma coisa é certa, você não pode comprar felicidade, tá? Se você está achando que você vai sair daqui, vai deixar todos os seus problemas aqui, pode ter certeza que são os primeiros a embarcarem com você. Então, o primeiro problema que você tiver lá no exterior, você vai lembrar disso. Porque você não vai deixar dizer, não tenho mais problema na minha... Todos os problemas vão contigo. Agora sim, se você está aqui, você quer botar o seu negócio, acredite. Seja você o seu melhor cliente. Eu sempre, tudo na vida começa por nós. Se eu estou bem, o meu cliente também vai estar bem também. Tudo na vida começa por nós. Você tem que acreditar no seu sonho como se você fosse o seu melhor cliente. Acredite que você é capaz, a gente tem que ter a inteligência de fazer alguma coisa e não copiar o que o vizinho está fazendo. Porque o que me decepciona quando eu venho para Sombrio, e isso é uma crítica para os gestores de Sombrio, é essas cópias de negócio um do lado do outro, só muda o nome, gente. Todas as vitrines são iguais, todas as coisas são iguais, as pessoas não têm inteligência de fazer uma coisa autêntica. Por que não faz autêntica? Porque não são capazes de criar. Não é criticar as pessoas, mas ao menos falando de alguém que está já há muitos anos fazendo um trabalho. E todos os dias eu paro na minha sala e digo, o que eu posso fazer para o meu cliente? Eu crio um prato. Eu não saio a copiar pratos dos clientes, eu não saio a copiar os restaurantes dos amigos ou dos colegas e bares. Eu faço a minha identidade. Eu monto a minha empresa com o meu caráter, porque nós temos que ter o nosso DNA. A empresa tem que ter o nosso DNA. Então, quando nós temos a nossa identidade, quando nós temos o nosso produto, é muito melhor de vender. Acreditar que somos capazes. Fluxo de caixa é muito importante, que o dinheiro que entra no caixa não é dinheiro do seu bolso, porque muitas vezes eu vejo pessoas com celulares, com carros, fazendo viagem, esquece que tem que pagar imposto, que tem que pagar funcionário, que tem que pagar imposto de renda. Gente, fluxo de caixa não é. Crie um salário para você. Eu tenho que ter, isso aqui é o que eu tenho para sobreviver. Quanto que eu preciso para sobreviver? Eu preciso de R$500, então esse vai ser o meu salário. Tem o seu salário, o que sobrou é uma empresa, que um dia vai chegar a conta para pagar, aluguel para pagar, imposto de... tudo você vai precisar. Uma empresa é o oxigênio da empresa. O fluxo de caixa é muito importante. As pessoas vejam dinheiro, aquele montante de dinheiro, gastam tudo. E muitas empresas vão à falência por falta de mal gestão. Não consegue administrar sua empresa, porque muitas vezes vejam dinheiro, usam dinheiro e acham, a empresa não dá certo, não dá certo. Você não soube gerir a sua empresa, você não soube administrar a sua empresa. Equipe alinhada, funcionário, 50% é o produto, 50% é o funcionário. Você quer ter uma empresa boa? Tem os dois alinhados junto, tem que andar de mão dada. O funcionário tem que conhecer o produto com uma palma da sua mão. Porque se um dia um cliente chega lá e perguntar o que eu tenho, o que é isso aqui? Isso aqui é água. É claro, é um exemplo muito óbvio, mas o cliente tem que conhecer o produto com uma palma da sua mão. Vai transparecer para o cliente que está lá fora competência, conhece o produto,
sabe o que está vendendo e gosta do que está fazendo. Porque não tem coisa melhor você chegar numa loja e ser bem recebido. Fábio, e só pra falar, né, também as personalidades que tu já entrevistou, e agora me veio uma na cabeça, que não tem como não perguntar, tu já viu, ou se tu conhece o Jacan, ou tu já viu o Masterchef, porque o pessoal, acho que às vezes até no olhar o Masterchef a gente acha que a cozinha é uma pressão, uma brigaçada, e todo mundo discussão, aquela pressão de fazer a coisa perfeita, simples. Não sei se tu já conhece ou já viu, como é que tu tem um parecer sobre isso, e claro, né, as personalidades que tu já entrevistou, que tu já cozinhou, né? Eu já cozinhei para muitas personalidades. Eu acho assim, eu só cozinhei para grandes empresários como Luiz Helena Trajano, a Clóvis Tramontina, Maria Anselmi, a Sônia Reza, fundadora da Lina, Tieco Aoki, a presidente da Rede Blick Hotel, o governador do estado do Rio Grande do Sul. Acabei, fazem 40 dias que eu recebi antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul, eles estiveram lá no meu restaurante. O que fez tudo isso é ser exigente. Eu sou extremamente exigente comigo, porque tudo que eu passo para o meu funcionário é com uma exigência muito grande em cima dos meus conhecimentos, daquilo que eu cobro de mim. A primeira pessoa a ser cobrada dentro da empresa sou eu. É claro que isso vai para a cozinha, a gente veja aquele pessoal brigando, não é bem assim. O alimento, Luiz, o alimento é sagrado. O alimento nós trabalhamos com fogo e faca. Então você não pode dar aquilo que a gente vê na televisão. Eu já apresentei programas, se as pessoas entrarem na televisão ou na internet e buscarem, a gente teve nosso programa na televisão. A coisa não tem que ser harmônica. É claro que aquilo ali é um show que está ali, e um show que tá andando ali. Agora, uma coisa eu vou dizer para você, as coisas têm que ser feitas com harmonia. O alimento é sagrado. O alimento tem que chegar na mesa com a leveza, porque o cliente vai saber se aquele alimento não está salgado, se não está cru. Aquele prato ele tem que estar bonito. O cliente come com o olho. Se o alimento está queimado pela pressão, alguma coisa está errada, ali está o problema, alinhamento. O funcionário ele tem que trabalhar com uma determinada leveza. É muito importante a pressão. Tá? Eu não tenho paciência. Eu sempre digo para os meus funcionários, pode me perguntar 5, 6, 8, 10 vezes, mas aprenda, porque ninguém é papagaio, né? O meu tempo para mim vale dinheiro, mas se eu tenho que ajudar um funcionário, eu vou parar quantas vezes for necessário, até aquele funcionário está capacitado para fazer um trabalho com excelência. E muito importante, ele está corrigindo o colega, porque nós queremos um time unido, uma equipe unida. E não pode, agora tem uma regra dentro da minha empresa, que eu não vejo isso no Masterchef, duas palavras, obrigado e por favor. Sem essas duas palavras, quem trabalha comigo não tem resposta nenhuma, ainda ganha um xingão. Porque assim, a palavra obrigado é uma palavra muito bonita. Por favor, me alcança isso, você fala obrigado. É muito importante você agradecer aquela pessoa. Até hoje, quando eu chego dentro da minha loja, que eu peço algum prato, alguma coisa, eu agradeço, nossa, estava muito gostoso o seu alimento, muito obrigado. Muitos patrões sentam em mesas, os chefes, os donos de restaurante, comem, bebem e não agradecem o seu funcionário. Eu faço questão que aquele meu funcionário receba, não é que ele está recebendo o meu elogio, eu não gosto de elogiar funcionário, porque eu vou dizer para você, ele está fazendo o trabalho dele. Eu posso, volta e meia, parar e conversar, poxa, a gente fez hoje um trabalho maravilhoso, equipe, não é chegar lá e bajular o funcionário, porque senão você vai deixar o funcionário bardoso. E é o que acontece muito isso aí. Eu nunca digo nem um sim, nem um não. Sempre que alguém vem conversar comigo, a gente vai pensar e eu vou dar uma resposta depois. Eu nunca prometo nada quando eu estou feliz, porque a gente tem aquela coisa de, não, se der tudo certo, eu vou te dar tudo. Ou se você está com raiva, você vai ali e briga com aquela pessoa. Eu não faço nem um e nem outro. Eu deixo tudo acalmar, depois eu volto e vou conversar com aquela pessoa. Se for um caso bom, eu com certeza vou dar um elogio muito bom para aquela pessoa, de uma forma que venha agregar a equipe, não é aquela pessoa. Ela está sendo paga para trabalhar. Eu não admito atraso, eu não admito muitas coisas dentro da empresa, mas isso eu cobro de mim também.
né? Então eu acho que eu sou muito careta, eu acho que quando a gente vai chegando nos 50, a vida já vai começando a tomar outros ares. Quer dar exemplo, tem que ser exemplo também. Quer exemplo, quer ser exemplo. Enfim, diretamente aqui do Ledone, né? Agradecer o Fábio aqui. A entrevista é muito esclarecedora, né? E que também agregue na vida de vocês aí. Agradecer ao Fábio aqui e mais informações do Portal Amorim. E agradecer por estar recebendo a gente aqui e levar o nome do nosso Sombrio para lá. Foi uma alegria muito grande. Para você que está em casa, comece fazendo o necessário, faça o possível e quando você menos esperar, você vai estar fazendo o impossível. Né? Nada cai do céu, nunca pense que comigo eu não tenho sorte. Pare de se tornar vítima, achar que as coisas não dão errada para você. Acorde, vá fazer alguma coisa, gente. Eu não aconselho a ninguém amanhã sair vender bolo de chocolate aqui no Sombrio. Mas se você achar que é uma coisa que vai dar certo, por que não? Vá vender e depois venha falar comigo. Quem é que disse que vender bolo de chocolate não seria um bom negócio? Não é verdade? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Luiz Garcia. Eu vou ficando por aqui. Mais informações, Portal Amorim. Forte abraço. Agregou alguma coisa? Rapaz, com certeza. Eu ia perguntar se podia pedir pro pessoal ir montando ali. Não, eu vi que... Eu não queria trampar.